Imagine uma cidade antiga, cercada por muralhas imponentes, cujos habitantes estavam tão certos de sua força e independência que desafiavam qualquer tentativa de domínio. Essa cidade era Gaza, um lugar que resistia à autoridade divina, marcado por uma história de guerra, destruição e, ao mesmo tempo, lições espirituais poderosas. Desde os tempos bíblicos, Gaza foi um símbolo de resistência e obstinação, mas também de um juízo inevitável que pairava sobre ela. O povo de Gaza, por gerações, se viu imerso em batalhas contra Israel e mais tarde contra os exércitos que passavam por suas portas. Mas o que poucos sabem é que, além das guerras externas, Gaza enfrentava uma batalha ainda maior: a luta contra os planos de Deus. Sua história, cheia de reviravoltas, não é apenas sobre a destruição, mas sobre o profundo significado espiritual que ela carrega para todos nós. Hoje, vamos explorar os antigos profetas, as lições que Gaza deixou e os paralelos com nossa vida moderna. O que podemos aprender com essa cidade que se recusou a se render diante de Deus? E mais importante, será que suas advertências ainda ecoam em nossa jornada espiritual? Imagine uma cidade à beira do mar Mediterrâneo, cercada por desertos e terras férteis, que, apesar de sua localização estratégica, era o cenário de intensos conflitos e disputas. Essa é Gaza, uma das cidades mais antigas mencionadas na Bíblia. Mas afinal, o que tornou Gaza tão importante e por que ela aparece diversas vezes nos textos sagrados? A primeira menção de Gaza nas Escrituras nos transporta para os dias da ocupação filisteia, quando a cidade era uma das 5 principais fortalezas desse povo guerreiro. Os filisteus, conhecidos por sua força militar e habilidades de combate, estabeleceram Gaza como uma das principais cidades-estado do seu reino. Junto com Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, Gaza formava uma rede de cidades independentes, mas interligadas, criando um sistema de defesa e poder que intrigava e desafiava as nações vizinhas, especialmente os israelitas. A importância de Gaza para os filisteus não estava apenas em sua posição estratégica. A cidade era um verdadeiro símbolo de resistência e fortaleza para o povo filisteu. Situada ao sul da costa cananeia, Gaza controlava rotas comerciais importantes que ligavam o Egito às regiões do norte, garantindo a prosperidade econômica dos filisteus. Mas por que essa cidade era tão resistente e, ao mesmo tempo, tão ameaçadora para os israelitas? A resposta parece estar relacionada ao modo de vida dos filisteus e ao relacionamento tenso que eles mantinham com os israelitas desde os primeiros relatos bíblicos. Na Bíblia, Gaza surge como cenário de diversas histórias que demonstram o conflito incessante entre os filisteus e o povo de Israel. Talvez a mais conhecida seja a de Sansão, o juiz de Israel conhecido por sua força sobre-humana, que encontrou seu destino em Gaza. Depois de inúmeras batalhas contra os filisteus, Sansão foi capturado e levado até Gaza, onde os líderes filisteus comemoraram a derrota do herói de Israel. No entanto, mesmo em cativeiro, Sansão deixou sua marca ao destruir o templo dos filisteus em Gaza, um ato que causou a morte de muitos deles e demonstrou o poder de Deus sobre os inimigos de Israel. Mas a influência de Gaza não termina com essa história. Muito pelo contrário, esse evento marca apenas um capítulo de uma narrativa cheia de mistério e simbolismo. Ao longo das Escrituras, Gaza representa não apenas um território, mas também um desafio constante e um símbolo da resistência à fé israelita. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Mesmo após a morte de Sansão, a cidade continuou sendo um obstáculo e um alvo de profecias sombrias. Profetas como Amós e Sofonias anunciaram tempos de destruição para Gaza, como um sinal do juízo divino. Por que será que Deus inspirou tantos profetas a falarem contra essa cidade? As respostas para o destino final de Gaza, seu papel na Bíblia e seu significado profético continuam a intrigar estudiosos, historiadores e teólogos. Afinal, Gaza é apenas uma cidade antiga mencionada nos textos sagrados ou possui um significado muito maior e mais profundo? À beira da Terra Prometida,
ouvindo histórias sobre uma cidade fortificada, desafiadora e resistente, Gaza. Quando o povo de Israel finalmente se aproximou de Canaã, pronto para reivindicar a terra que Deus havia prometido a Abraão, eles se depararam com uma região cheia de desafios. Entre esses desafios, Gaza se destacava como uma fortaleza quase impenetrável. Mas o que tornava essa cidade tão difícil de conquistar? Por que Gaza, mesmo tão próxima das fronteiras de Israel, nunca foi completamente tomada pelo povo de Deus? O livro de Josué relata a entrada dos israelitas em Canaã e as muitas batalhas que enfrentaram para tomar posse da terra. Gaza, no entanto, parecia estar fora de alcance. Essa cidade, parte dos territórios dos filisteus, era especialmente difícil de dominar, tanto pela força de seus habitantes, quanto por sua localização estratégica. Os filisteus, conhecidos por suas habilidades militares e suas tecnologias avançadas para a época, como o uso de armas de ferro, eram adversários formidáveis. Gaza era uma das suas 5 principais cidades-estado, um verdadeiro bastião de defesa que os filisteus protegiam a todo custo. À medida que os israelitas avançavam sobre Canaã, tentaram estabelecer controle sobre muitas regiões, mas Gaza e as outras cidades filisteias permaneceram como fortalezas de resistência. Os relatos bíblicos sugerem que, embora Deus tivesse prometido a terra aos israelitas, a posse total dela era condicionada à fidelidade e à obediência do povo. Mas será que essa foi a única razão pela qual Gaza nunca caiu completamente nas mãos de Israel? Além das barreiras militares, Gaza parecia representar algo mais profundo, quase como um símbolo dos desafios que Israel enfrentaria ao longo de sua história. A cidade era uma lembrança constante de que a conquista total da Terra Prometida não seria uma tarefa simples nem imediata. Os textos bíblicos sugerem que a presença de Gaza e seu status de território não conquistado serviam para testar e fortalecer a fé e a perseverança dos israelitas. Em outras palavras, enquanto Gaza permanecia no controle dos filisteus, os israelitas enfrentavam um lembrete diário de que ainda havia desafios e obstáculos no cumprimento da promessa divina. Com o passar dos anos, os esforços para dominar Gaza e o território filisteu continuaram, mas sempre com sucesso parcial. Reis como Saul e Davi lutaram contra os filisteus e, embora Davi tenha obtido grandes vitórias, Gaza ainda permaneceu como uma cidade filisteia. A presença contínua de Gaza, sob o domínio inimigo, mostra um aspecto intrigante da história de Israel. Nem todas as batalhas foram vencidas e nem todos os territórios foram tomados. Essa cidade, que resistia a qualquer invasão, parecia estar destinada a manter sua posição como um território fora do alcance israelita. Mas por que Gaza resistia tanto? Seria um reflexo das falhas humanas dos israelitas? Ou havia um propósito mais elevado, talvez uma lição para o povo de Deus ao longo das gerações? A questão permanece sem respostas definitivas, deixando um enigma sobre o verdadeiro papel de Gaza na história bíblica. Talvez Gaza representasse não apenas um desafio físico, mas também espiritual, lembrando Israel de que a verdadeira conquista envolvia algo além das muralhas e da guerra. Uma cidade no centro de disputas violentas, marcada por traições, vinganças e batalhas decisivas. Gaza, durante o período dos juízes e dos reis, era muito mais do que um simples território. Era um símbolo do poder filisteu e uma constante dor de cabeça para os israelitas. Essa cidade se tornou o cenário de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, onde a força lendária de um homem colidiu com o ódio e a desconfiança dos filisteus. Mas a história de Gaza não se resume apenas a Sansão. Ela é repleta de conflitos e tensões que se arrastaram por gerações. A primeira menção dramática de Gaza no livro de Juízes gira em torno de Sansão, um dos juízes mais famosos de Israel. Sansão era conhecido por sua força sobre-humana, um dom de Deus que vinha, misteriosamente, de seu voto de Nazireu e de seu cabelo nunca cortado. A vida de Sansão é cheia de confrontos com os filisteus, e Gaza se torna um lugar de desfecho dessa história. Após vários conflitos, traições e vitórias pessoais, Sansão é capturado e levado como prisioneiro para Gaza, onde os filisteus o humilham publicamente e o forçam a trabalhar como escravo.
A cidade se torna palco de sua última vingança. Sansão, em um ato final de força, derruba o templo filisteu sobre si mesmo e seus inimigos, trazendo destruição sobre Gaza e um fim épico à sua história. Mas a importância de Gaza para os filisteus e para os israelitas não terminou com a morte de Sansão. Na verdade, Gaza continuou a ser um ponto de tensão nas guerras entre Israel e os filisteus. A cidade era uma fortaleza estratégica e um centro de poder dos filisteus, que constantemente ameaçavam o território israelita. Nos tempos dos reis, como Saul e Davi, a luta contra os filisteus era uma questão de sobrevivência e de reafirmação do poder de Israel sobre a terra prometida. Embora Saul tenha tentado derrotar os filisteus em várias batalhas, incluindo as famosas campanhas em que seu exército enfrentou Golias, a ameaça dos filisteus continuava presente. Quando Davi assumiu o trono, os conflitos com os filisteus se intensificaram. Davi, com sua coragem e habilidade militar, conseguiu grandes vitórias contra os inimigos de Israel, mas Gaza e as outras cidades-estado filisteias continuaram a resistir. Gaza era um lembrete constante de que a conquista de Canaã ainda estava incompleta e de que o poder filisteu permanecia uma força a ser temida. Mesmo com as vitórias de Davi, a cidade de Gaza representava um bastião de resistência filisteia que Israel não conseguiu dominar completamente. Por que Gaza resistiu tanto aos israelitas? O que significava para os filisteus manter o controle dessa cidade, mesmo diante de inimigos poderosos como Sansão, Saul e Davi? A história não oferece respostas conclusivas, mas uma coisa é certa: Gaza era mais que uma cidade. Era um símbolo da oposição e da resistência. Esse território se tornaria um desafio constante, servindo como um lembrete de que a luta entre os israelitas e os filisteus era uma batalha que envolvia não apenas terras, mas também orgulho, poder e crenças profundas. Gaza, nos tempos dos juízes e dos reis, era uma cidade estrategicamente posicionada e conhecida como uma fortaleza quase impenetrável dos filisteus. Esse território, localizado na costa sudoeste de Canaã, representava um desafio constante para Israel. Durante esse período, os filisteus e israelitas estavam frequentemente em confronto, e Gaza se tornou um cenário central nessa batalha pelo controle e domínio. Mas o que realmente fazia dessa cidade um ponto tão importante na história de Israel? O que estava em jogo na luta por Gaza? Uma das histórias mais marcantes de Gaza na Bíblia é a de Sansão, um dos juízes mais icônicos de Israel. Conhecido por sua força extraordinária, Sansão era um nazireu, um homem consagrado a Deus desde o nascimento. Com um voto que incluía não cortar o cabelo, ele possuía uma força sobre-humana que aterrorizava os filisteus. Sansão enfrentou o povo de Gaza repetidamente, criando uma rivalidade lendária. Mas foi também em Gaza que ele encontrou seu destino final. Depois de ser traído por Dalila, Sansão foi capturado pelos filisteus e levado à cidade, onde teve os olhos arrancados e foi forçado a trabalhar como escravo. A vingança de Sansão é uma das passagens mais dramáticas associadas a Gaza. Em um ato final de força e fé, ele pediu a Deus que lhe devolvesse sua força por um último momento. Amarrado entre duas colunas do templo filisteu, Sansão empurrou as colunas, destruindo o templo e causando a morte de muitos filisteus, incluindo a si mesmo. Gaza, então, se tornou não apenas o lugar de sua derrota, mas também um local de vitória trágica, onde ele sacrificou a própria vida para enfraquecer os inimigos de Israel. No entanto, a história de Gaza e seu papel nas batalhas entre israelitas e filisteus não parou por aí. Mesmo após o sacrifício de Sansão, Gaza continuou a ser uma fortaleza filisteia. Quando o período dos juízes deu lugar ao período dos reis, os filisteus ainda representavam uma ameaça. Reis como Saul e Davi dedicaram boa parte de seus reinados a lutar contra esse povo. Mas Gaza, com suas defesas impressionantes, continuava a resistir. Saul travou diversas batalhas contra os filisteus, tentando proteger Israel e consolidar seu reinado. E mesmo Davi, com sua habilidade militar, enfrentou dificuldades para subjugar completamente Gaza e as outras cidades-estado filisteias. Para os filisteus, Gaza era muito mais do que um simples território. Ela simbolizava a força e a resistência do povo contra Israel, o que tornava seu domínio ainda mais importante para os israelitas. Mas o que a fazia ser tão resistente? Seria a posição geográfica, a fortificação militar,
ou algo mais profundo? A contínua presença de Gaza como um território não totalmente conquistado levanta questões sobre seu verdadeiro papel na narrativa bíblica. Talvez Gaza representasse um lembrete constante para Israel de que a batalha pelo controle da terra prometida envolvia não apenas conflitos militares, mas também uma luta espiritual e moral. Qual seria, então, o significado mais profundo desse constante desafio para os israelitas? Gaza, nos tempos dos juízes e dos reis, era, sem dúvida, uma cidade de intensa importância, tanto para Israel quanto para os filisteus. Ela continua a despertar curiosidade, deixando um rastro de perguntas sobre o propósito maior desse constante embate entre dois povos e duas crenças. As profecias contra Gaza, encontradas nos livros de Amós, Jeremias e Sofonias, trazem um tom de mistério e revelações sobre o destino dessa cidade, tão marcada por conflitos com Israel. Mas por que, entre tantas cidades da época, Gaza se tornaria alvo específico das palavras proféticas de julgamento e destruição? O que esses profetas viam em Gaza e quais eram as razões para que tal destino fosse anunciado? Nos escritos de Amós, a destruição de Gaza é anunciada como parte de uma série de julgamentos contra as nações que oprimiram Israel. Amós, um profeta conhecido por sua visão de justiça e defesa dos oprimidos, condena Gaza pela brutalidade contra o povo israelita. Segundo o profeta, a cidade seria punida por suas ações cruéis, como a captura e venda de israelitas como escravos. Amós afirma que essa opressão e violência seriam respondidas com a ira de Deus, e que Gaza sofreria as consequências por sua postura hostil e implacável contra o povo de Deus. O que teria feito Gaza adotar essa postura, e qual seria o verdadeiro peso de suas ações ao longo dos anos? Jeremias, outro profeta que falou sobre o destino de Gaza, descreve o cenário da cidade sendo engolida por calamidades. Nos capítulos de Jeremias, vemos um tom semelhante ao de Amós, com a cidade sendo descrita como merecedora de destruição por suas transgressões. O profeta menciona que a cidade não escaparia do julgamento, mas suas razões vão além do contexto histórico imediato. Jeremias se refere à punição de Gaza como parte de um plano divino maior para estabelecer justiça e retidão. Mas ele deixa entrever um aspecto quase enigmático, sugerindo que o destino da cidade estava interligado com algo além dos conflitos humanos. Qual seria, então, esse plano divino e o que mais poderia estar em jogo? Já Sofonias, outro profeta que menciona Gaza, destaca o juízo contra as cidades filisteias, incluindo Gaza, num tom de severidade que ecoa com força em suas palavras. Para Sofonias, a destruição de Gaza era parte do juízo que Deus executaria sobre as nações vizinhas como um ato de justiça divina. Esse julgamento era uma resposta direta às ações de Gaza e dos outros centros filisteus contra Israel, mas também parecia carregar um significado mais profundo, talvez algo que revelasse um propósito além do simples castigo. O que Gaza simbolizava para os profetas e por que a cidade merecia uma atenção tão especial? A recorrência dessas profecias contra Gaza, com descrições detalhadas sobre sua ruína iminente, levanta ainda mais perguntas sobre a relação entre a cidade e o povo de Israel. As razões para esses anúncios de destruição, segundo os profetas, incluíam o tratamento implacável de Gaza para com Israel, e essa opressão parecia demandar uma resposta divina. Mas há mais camadas nessa narrativa do que o simples juízo. Gaza é mencionada repetidamente como um símbolo de resistência e, ao mesmo tempo, como alvo da justiça divina. Essas profecias, presentes em livros distintos da Bíblia, tecem um quadro de julgamento contra Gaza que transcende os aspectos físicos da cidade, insinuando um conflito de natureza espiritual e moral. Estaria o destino de Gaza atrelado a uma lição para as gerações futuras? Ou haveria um propósito específico de Deus em destacar essa cidade nas profecias, quase como um aviso enigmático para todas as nações? Gaza, ao longo de sua história antiga, foi marcada por uma impressionante resistência, especialmente durante as invasões assírias e babilônicas. Como uma cidade fortificada, Gaza era vista como uma espécie de fortaleza que representava um ponto estratégico no Mediterrâneo, servindo de passagem para várias rotas comerciais. Isso a tornava atraente para impérios poderosos que buscavam expandir suas fronteiras, mas também fez dela um alvo constante e palco de batalhas intensas. O que levou, então, Gaza a se tornar tão importante para os impérios da Assíria
e Babilônia. E o que realmente aconteceu com a cidade e seu povo durante essas invasões? As invasões assírias colocaram Gaza em uma posição desafiadora. No auge de seu poder, o Império Assírio avançava sobre as cidades do Oriente Médio, impondo seu domínio com força brutal. No entanto, Gaza, com suas muralhas e localização estratégica, resistiu aos ataques, o que demonstra sua capacidade militar e a determinação de seus habitantes. Os assírios, conhecidos por seu poder devastador e suas táticas de intimidação, não tinham o costume de tolerar resistência, e as cidades que se opunham a eles geralmente enfrentavam punições severas. Mesmo assim, Gaza permaneceu como uma fortaleza de resistência, levantando questões sobre o que motivava seus governantes e soldados a desafiarem o império. Nos escritos de Amós, a destruição de Gaza é anunciada como parte de uma série de julgamentos contra as nações que oprimiram Israel. Amós, um profeta conhecido por sua visão de justiça e defesa dos oprimidos, condena Gaza pela brutalidade contra o povo israelita. Segundo o profeta, a cidade seria punida por suas ações cruéis, como a captura e venda de israelitas como escravos. Amós afirma que essa opressão e violência seriam respondidas com a ira de Deus e que Gaza sofreria as consequências por sua postura hostil e implacável contra o povo de Deus. O que teria feito Gaza adotar essa postura? E qual seria o verdadeiro peso de suas ações ao longo dos anos? Jeremias, outro profeta que falou sobre o destino de Gaza, descreve o cenário da cidade sendo engolida por calamidades. Nos capítulos de Jeremias, vemos um tom semelhante ao de Amós, com a cidade sendo descrita como merecedora de destruição por suas transgressões. O profeta menciona que a cidade não escaparia do julgamento, mas suas razões vão além do contexto histórico imediato. Jeremias se refere à punição de Gaza como parte de um plano divino maior para estabelecer justiça e retidão. Mas ele deixa entrever um aspecto quase enigmático, sugerindo que o destino da cidade estava interligado com algo além dos conflitos humanos. Qual seria, então, esse plano divino e o que mais poderia estar em jogo? Já Sofonias, outro profeta que menciona Gaza, destaca o juízo contra as cidades filisteias, incluindo Gaza, num tom de severidade que ecoa com força em suas palavras. Para Sofonias, a destruição de Gaza era parte do juízo que Deus executaria sobre as nações vizinhas, como um ato de justiça divina. Esse julgamento era uma resposta direta às ações de Gaza e dos outros centros filisteus contra Israel, mas também parecia carregar um significado mais profundo, talvez algo que revelasse um propósito além do simples castigo. O que Gaza simbolizava para os profetas e por que a cidade merecia uma atenção tão especial? A recorrência dessas profecias contra Gaza, com descrições detalhadas sobre sua ruína iminente, levanta ainda mais perguntas sobre a relação entre a cidade e o povo de Israel. As razões para esses anúncios de destruição, segundo os profetas, incluíam o tratamento implacável de Gaza para com Israel, e essa opressão parecia demandar uma resposta divina. Mas há mais camadas nessa narrativa do que o simples juízo. Gaza é mencionada repetidamente como um símbolo de resistência e, ao mesmo tempo, como alvo da justiça divina. Essas profecias, presentes em livros distintos da Bíblia, tecem um quadro de julgamento contra Gaza que transcende os aspectos físicos da cidade, insinuando um conflito de natureza espiritual e moral. Estaria o destino de Gaza atrelado a uma lição para as gerações futuras? Ou haveria um propósito específico de Deus em destacar essa cidade nas profecias, quase como um aviso enigmático para todas as nações? Gaza, ao longo de sua história antiga, foi marcada por uma impressionante resistência, especialmente durante as invasões assírias e babilônicas. Como uma cidade fortificada, Gaza era vista como uma espécie de fortaleza que representava um ponto estratégico no Mediterrâneo, servindo de passagem para várias rotas comerciais. Isso a tornava atraente para impérios poderosos que buscavam expandir suas fronteiras, mas também fez dela um alvo constante e palco de batalhas intensas. O que levou, então, Gaza a se tornar tão importante para os impérios da Assíria e Babilônia? E o que realmente aconteceu com a cidade e seu povo durante essas invasões? As invasões assírias colocaram Gaza em uma posição desafiadora. No auge de seu poder, o Império Assírio avançava sobre as cidades do Oriente Médio, impondo seu domínio com força brutal. No entanto, Gaza, com suas muralhas e localização estratégica, resistiu aos ataques, o que demonstra sua capacidade militar
e a determinação de seus habitantes. Os assírios, conhecidos por seu poder devastador e suas táticas de intimidação, não tinham o costume de tolerar resistência, e as cidades que se opunham a eles geralmente enfrentavam punições severas. Mesmo assim, Gaza permaneceu como uma fortaleza de resistência, levantando questões sobre o que motivava seus governantes e soldados a desafiarem o império. Essa resistência, no entanto, não duraria para sempre. Com o tempo, Gaza teve que lidar com o poder avassalador de uma nova ameaça, o Império Babilônico, liderado pelo famoso rei Nabucodonosor. Após a queda de Nínive e do poder assírio, Nabucodonosor começou a expandir o território babilônico e focou sua atenção sobre as cidades que ainda resistiam em áreas como Canaã e a costa do Mediterrâneo. Gaza era um dos alvos principais em sua campanha de expansão, e sua destruição pela mão de Nabucodonosor foi um evento marcante para a história da cidade. Mas o que motivou o rei babilônico a buscar a conquista completa de Gaza? Seria apenas um desejo de expansão territorial? Ou havia algo mais? Talvez um propósito simbólico na destruição de uma cidade que havia resistido tanto? As consequências das invasões assírias e, posteriormente, da destruição pelos babilônios foram profundas para Gaza. Como muitas outras cidades conquistadas, ela sofreu com a desolação, o deslocamento de seu povo e uma queda acentuada em sua influência. A cidade que antes era uma fortaleza imponente passou a ser um lembrete de ruína e perda. O que aconteceu com seus habitantes após essas conquistas? Teriam sido levados em cativeiro, como outros povos na região, ou restaram alguns que tentaram reconstruir sua vida em meio aos destroços? A devastação de Gaza pelas mãos de Nabucodonosor levanta várias questões sobre o impacto dessas campanhas militares no povo local e nos territórios conquistados. As invasões assírias e babilônicas moldaram a história de Gaza, deixando marcas profundas que se refletiram na cultura, na economia e no próprio povo que ali habitava. Por que esses impérios viram Gaza como um alvo tão essencial? O que a cidade simbolizava em meio ao cenário de expansão e dominação no mundo antigo? A história de Gaza, resistindo e finalmente sucumbindo às forças desses impérios, desperta a curiosidade sobre o destino de uma cidade que viveu na linha de frente dos confrontos e cujo passado ainda levanta muitas perguntas. A profecia de Joel sobre Gaza é uma das passagens mais intrigantes do livro, que lança luz sobre o destino final dessa cidade e de outras regiões filisteias em um contexto de juízo divino. Joel, um dos profetas menores da Bíblia, vislumbra eventos que não parecem se limitar apenas à sua época, mas que apontam para um futuro mais distante, possivelmente relacionado ao fim dos tempos. Mas qual é o papel de Gaza nessa profecia e o que realmente simboliza no grande panorama escatológico previsto por Joel? Joel menciona Gaza e outras cidades filisteias como lugares destinados ao julgamento divino. Esse anúncio se destaca, especialmente porque Gaza é citada ao lado de nações inimigas de Israel, e sua punição parece estar diretamente ligada às ofensas que cometeu contra o povo de Deus. A cidade é apresentada como uma das protagonistas de uma história de confronto e oposição a Israel, mas o profeta vai além do simples registro histórico, sugerindo que o destino de Gaza está intimamente entrelaçado com o desfecho dos tempos. Por que, então, uma cidade como Gaza teria tamanha relevância no cenário do juízo final? Teria Gaza se tornado um símbolo das forças opostas ao plano divino? Joel descreve o julgamento de Gaza com uma linguagem que evoca imagens de desolação e punição. Esse julgamento, no entanto, não se limita a um castigo para Gaza e seus habitantes, mas parece ter implicações muito maiores, quase universais. A profecia sugere que o juízo de Deus atingirá todos os que agiram contra seu povo, e Gaza surge como uma das representações desse confronto. Essa perspectiva levanta questões sobre o que a cidade realmente simboliza na profecia. Estaria Joel usando Gaza como uma metáfora para as nações que rejeitam o plano divino? Ou haveria uma conexão mais literal com o destino específico dessa região? A visão escatológica de Joel também levanta a possibilidade de que Gaza represente o triunfo final da justiça divina. O profeta aponta para
para um tempo em que o mal será confrontado e derrotado. E nesse contexto, Gaza se torna um dos exemplos visíveis desse julgamento iminente. Mas o que significa esse destino final para a cidade? Teria Gaza um papel especial no cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos? Ou sua inclusão nos escritos de Joel é um aviso às outras nações? Outro aspecto que desperta curiosidade é a maneira como Joel relaciona Gaza ao tema do juízo final. Gaza é retratada como um local que inevitavelmente enfrentará as consequências de suas ações, mas ao mesmo tempo parece haver um propósito redentor nesse julgamento. Seria a destruição de Gaza um símbolo de purificação e renovação, ou simplesmente uma advertência severa para aqueles que persistem em rejeitar os mandamentos divinos? As palavras de Joel sobre Gaza não são apenas uma mensagem de condenação. Elas deixam no ar perguntas complexas sobre o significado e o simbolismo de Gaza na visão bíblica do juízo final. A profecia não responde diretamente o que acontecerá com a cidade, mas ao focar em Gaza como um exemplo do juízo divino, Joel abre caminho para interpretações que vão além do cenário imediato, tocando em temas de justiça, redenção e o cumprimento do plano de Deus. Afinal, qual é o verdadeiro significado de Gaza nas palavras de Joel? O destino final de Gaza permanece um mistério, incentivando leitores a explorar o que essa cidade realmente representa no contexto das profecias bíblicas. A história de Gaza durante o período de Alexandre, o Grande, é um capítulo fascinante e cheio de conflitos que ainda ecoa através dos séculos. Quando Alexandre conquistou a região, Gaza não apenas enfrentou uma invasão militar, mas também a imposição de uma nova ordem cultural e religiosa que transformaria a cidade para sempre. A famosa resistência dos habitantes de Gaza e a destruição da cidade nas mãos do grande conquistador grego marcam um momento crucial na história do Oriente Médio. Mas como essa batalha se desenrolou e qual foi o impacto real de Alexandre em Gaza e em sua população? Em 332 a.C., quando Alexandre, o Grande, estava em sua campanha para expandir o Império Grego, ele se voltou para a cidade de Gaza, uma fortaleza estratégica que ainda resistia ao domínio estrangeiro. O cerco a Gaza foi feroz e sangrento. Os habitantes da cidade, talvez confiantes em suas imponentes muralhas e em sua posição estratégica, ofereceram uma resistência obstinada. Mas a força militar de Alexandre era imensa, e ele não conhecia limites quando se tratava de subjugar aqueles que se opunham a ele. Como Alexandre lidou com a resistência tenaz de Gaza? Quais foram as estratégias utilizadas para finalmente conquistar uma cidade tão bem defendida? A destruição de Gaza foi devastadora. Alexandre não apenas conquistou a cidade, mas também impôs uma destruição simbólica que visava quebrar o espírito de resistência dos povos locais. A cidade foi devastada, seus habitantes massacrados ou escravizados, e as estruturas de poder locais subjugadas. Mas a conquista de Gaza não era apenas uma questão militar, era também parte do projeto mais amplo de Alexandre de helenizar as terras que conquistava. O que significava essa helenização para Gaza? Uma cidade com uma cultura e religiões profundamente enraizadas. A cidade, que antes era um centro filisteu com suas próprias tradições, passou a ser transformada pela influência da cultura grega, com a imposição dos costumes, filosofias e deuses da Grécia. Quais aspectos da cultura grega se infiltraram na vida cotidiana dos habitantes de Gaza e como eles reagiram a essas mudanças? A chegada dos gregos a Gaza trouxe transformações profundas. A helenização não foi apenas uma questão de mudanças externas, mas também de adaptações internas. As estruturas religiosas, políticas e culturais da cidade começaram a ser moldadas pelo pensamento grego. A religião local deu lugar à adoração de deuses gregos, e a língua grega tornou-se a principal língua de comunicação e administração. Como os habitantes de Gaza lidaram com essas mudanças? Foram as transformações culturais recebidas com resistência ou adaptação? A resistência à helenização provavelmente foi um tema recorrente entre os habitantes que desejavam preservar sua identidade cultural e religiosa. Mas até que ponto isso foi possível diante da pressão militar e política de Alexandre? Gaza, uma antiga cidade filisteia, viu sua queda como um reflexo das mudanças profundas que o mundo antigo estava passando durante a ascensão do Império Grego. A resistência de seus habitantes e a destruição pela mão de Alexandre
são símbolos de um tempo em que as cidades estavam em constante conflito pela preservação de suas identidades e culturas. A resistência de Gaza não foi apenas uma batalha militar, mas também um reflexo das tensões mais amplas entre as tradições antigas e as novas forças culturais que invadiam o mundo antigo. Qual foi o impacto duradouro dessa transformação em Gaza? O que restou da cidade original após sua destruição? E como sua história se encaixa no grande quadro da helenização que Alexandre impôs ao mundo? Essas perguntas ainda pairam sobre a cidade, cujas ruínas se tornaram um testemunho de uma época de grandes mudanças. Gaza, uma cidade com uma longa história de conflitos e resistências, aparece de maneira significativa no Novo Testamento. Embora de forma mais sutil, ela é mencionada de maneira indireta, mas sua presença no contexto bíblico carrega um simbolismo importante, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das profecias e ao papel da cidade no cenário do Novo Testamento. O que torna Gaza tão relevante para os primeiros cristãos e por que sua resistência à mensagem de Jesus e ao Evangelho pode ser vista como parte de um quadro maior de resistência espiritual. Nos tempos de Jesus, Gaza era parte de um território habitado por gentios, ou seja, não era uma cidade judaica, mas uma localidade onde diversas culturas e religiões se mesclavam, longe da influência direta dos ensinos de Jesus. O Novo Testamento não faz menção direta de um encontro de Jesus com Gaza, mas ainda assim, a cidade aparece como um reflexo da divisão entre judeus e gentios, especialmente na obra missionária dos apóstolos. Gaza se torna, assim, um símbolo da resistência dos povos gentios à aceitação da mensagem cristã. Uma resistência que, de certa forma, é um reflexo do maior conflito espiritual que estava ocorrendo na época. A divisão entre os que aceitavam o Evangelho e os que o rejeitavam. O território onde Gaza estava situada, na região costeira da Judéia, foi habitado por filisteus por muitos séculos, e sua conexão com povos estrangeiros e não judeus a tornou um símbolo de resistência à mensagem do Messias. Embora o Novo Testamento se concentre em narrativas que destacam as viagens de Jesus e os eventos em torno de sua crucificação, as cidades gentias como Gaza ainda figuram de forma simbólica como locais de resistência ao cumprimento das promessas divinas. Mas o que essa resistência espiritual representa dentro do contexto das profecias que antecederam a vinda de Jesus? A cidade de Gaza parece encarnar, em muitos aspectos, o obstáculo que os gentios representavam para a difusão do Evangelho. Além disso, o fato de Gaza ser mencionada de forma mais indireta nos relatos do Novo Testamento pode ser visto como parte de uma mensagem mais ampla sobre a extensão do Evangelho além das fronteiras de Israel. Gaza não foi diretamente mencionada em eventos como a pregação de Jesus ou a missão dos apóstolos, mas ainda assim, sua ausência na narrativa destaca o contraste entre os gentios e o povo escolhido, os judeus. Esse contraste, por sua vez, revela uma camada simbólica de resistência que ainda ecoava na mensagem cristã. A cidade de Gaza, com sua longa história de hostilidade e separação, reflete a barreira entre o mundo gentil e a mensagem de salvação trazida por Jesus. Porém, a falta de referências diretas a Gaza no Novo Testamento também levanta questões interessantes sobre a cidade no cumprimento das profecias. Quando olhamos para as Escrituras e vemos como as profecias do Antigo Testamento abordam as nações estrangeiras e seu papel no plano divino, podemos perguntar: o que teria sido necessário para que Gaza, uma cidade marcada pela resistência, tivesse seu papel cumprido no vasto quadro da história da redenção? Gaza aparece como um símbolo de todas as cidades e povos que, por um tempo, se opuseram à mensagem do Evangelho, mas ao mesmo tempo, fica a questão de como essa resistência foi transformada à medida que o cristianismo se espalhava. As menções a Gaza no Novo Testamento podem ser poucas, mas o simbolismo que ela carrega não deve ser subestimado. A cidade representa um ponto de inflexão entre os gentios e o povo de Deus, entre os que resistem e os que se abrem ao cumprimento das promessas. O que isso realmente significava para os primeiros cristãos? E qual seria o impacto da história de Gaza no cumprimento das profecias messiânicas? Essas perguntas continuam a despertar curiosidade e a desafiar nossa compreensão do papel de Gaza na grande narrativa da Bíblia. A Gaza moderna, com sua complexa situação política e social, levanta questões inquietantes sobre os paralelos com as antigas profecias bíblicas que previam destruição,
sofrimento e conflito. Ao olhar para a história antiga de Gaza, especialmente através das palavras de profetas como Amós, Jeremias e Sofonias, é impossível não se perguntar: as advertências de Deus contra Gaza, que ecoaram por séculos, ainda encontram ressonância nos dias de hoje? Ou será que os eventos da cidade têm um propósito diferente dentro do grande plano divino que as Escrituras delineiam? Os paralelos entre as profecias bíblicas e a realidade atual de Gaza são impressionantes e, ao mesmo tempo, misteriosos, deixando muitas perguntas sem respostas. Na Bíblia, Gaza foi retratada como uma cidade marcada pela resistência contra Israel e, por extensão, contra os caminhos de Deus. Através das profecias, vemos um padrão de condenação sobre as cidades filisteias, incluindo Gaza, devido ao seu papel em oprimir Israel, praticar injustiças e se afastar de Deus. Profetas como Jeremias falaram de destruição e ruína como resultado dessa resistência espiritual, e as profecias indicavam um juízo iminente para as cidades filisteias. O que essas palavras significavam para as pessoas da época e como essas mesmas palavras podem ser interpretadas no contexto da Gaza moderna. A cidade, com sua contínua luta política e conflitos, reflete algumas das mesmas tensões que pareciam estar presentes nas antigas previsões de sofrimento e destruição. Mas será que essas profecias de destruição de Gaza têm um eco no mundo contemporâneo? Ou estamos vendo uma repetição de padrões históricos que surgem ao longo dos séculos? A condição atual de Gaza, com suas contínuas crises de guerra, pobreza e bloqueios, parece em muitos aspectos ressoar com as advertências dos profetas do Antigo Testamento. A cidade foi e continua sendo um centro de intensos conflitos, com grande sofrimento e perda de vidas. Gaza, ao longo da história, tem sido um campo de batalha, tanto em termos físicos quanto espirituais, e isso também é refletido nas palavras proféticas que falam de uma cidade marcada pelo conflito e pela resistência a Deus. A destruição de Gaza, como descrita nas profecias, é associada a juízos divinos, mas até que ponto esses juízos se aplicam à Gaza moderna? Será que a situação atual da cidade é um reflexo dos antigos juízos profetizados? Ou há uma outra explicação para o sofrimento que persiste na região? Por outro lado, a permanência de Gaza como um centro de resistência também levanta perguntas sobre as profecias de restauração e esperança. Se as profecias bíblicas, além de alertarem sobre a destruição, também falam de possibilidades de redenção, até que ponto a história de Gaza moderna pode ser vista como parte desse ciclo divino? Em muitas das profecias, a destruição de uma cidade é seguida por um período de cura e restauração. Mas será que Gaza, com suas divisões internas e externas, pode experimentar esse tipo de restauração? Ou será que a cidade continuará a ser um símbolo de resistência, como foi no passado, com suas próprias questões espirituais e políticas ainda por resolver? Esses paralelos entre as antigas profecias e a Gaza moderna nos forçam a refletir sobre o destino das nações e a validade das profecias bíblicas ao longo da história. Será que as advertências e juízos proféticos estão se cumprindo diante de nossos olhos? E o que isso significa para o futuro de Gaza, uma cidade que continua a ser um foco de sofrimento e esperança, resistência e conflito? A história de Gaza continua a ser uma das mais desafiadoras e enigmáticas, não apenas na Bíblia, mas também no cenário mundial contemporâneo. A história de Gaza na Bíblia não é apenas uma crônica de uma cidade antiga e seu destino, mas também um campo fértil para lições espirituais profundas que continuam a ressoar até hoje. O que podemos aprender com as destruições e as advertências de Deus sobre Gaza? Em muitos aspectos, a cidade se tornou um exemplo vívido das consequências da desobediência, da resistência à vontade divina e da busca por um caminho de justiça. Mas, ao mesmo tempo, a história de Gaza também reflete a misericórdia de Deus, mesmo diante de juízos severos, e revela algo sobre o equilíbrio divino entre justiça e compaixão. O significado espiritual das destruições de Gaza é um tema recorrente nas Escrituras. Gaza foi mencionada em várias profecias, principalmente em relação ao julgamento que recairia sobre ela por sua hostilidade a Israel e por suas práticas idólatras e imorais. As palavras dos profetas, como Jeremias e Amós, clamavam por justiça divina, prevendo destruição e sofrimento como consequências da resistência persistente de Gaza
ao poder de Deus. O que essas destruições podem nos ensinar sobre o juízo divino? Seriam elas apenas uma consequência dos pecados de uma cidade pagã? Ou podemos ver nesses eventos um reflexo de princípios espirituais universais, aplicáveis a todos os povos e nações? Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.